Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E no Bate-Papo Literário de hoje nós embarcamos em uma jornada intergaláctica com o nosso convidado, o escritor, professor e produtor multimídia Pedro Gonçalves. E ele vai nos apresentar o seu livro Lex Dehner, que acompanha um arqueólogo destemido em suas explorações por mundos alienígenas, desvendando segredos milenares e enfrentando desafios épicos. A obra, inspirada nas clássicas Pulp Fictions, será lançada no próximo dia 16 de abril. Pedro, querido, olha, é um prazer te receber novamente aqui no Bate-Papo Literário. A gente estava conversando antes de começar, né? Que anteriormente você foi, ainda era no cantinho ali, né? O cenário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. O prazer é meu. É fantástico estar de volta aqui, né? Coisa boa. Passou muito rápido. Meu Deus, foi antes da pandemia, né? Foi antes da né? pandemia, E na época você veio para falar de um programa... De uns roteiros que você estava fazendo, isso, exatamente. E agora é para falar do livro, né? Que é o primeiro. Aqui está, olha aqui, Lex Dehner, o arqueólogo do futuro. Que capa bacana, né, Pedro? Tá, eu quero saber, em primeiro lugar, duas coisas. Da onde veio o nome Lex Dehner e falar um pouquinho da ilustração da capa, da contracapa, aqui no interior também. Então, o Lex Dehner, o nome do personagem é Alexander Homero Dehner. E veio inspirado no meu orientador da arqueologia. Eu trabalhei 2 anos com arqueologia aqui na Unisul, quando eu fazia o curso de comunicação, fazia comunicação da arqueologia, mas também ia para campo junto. E o nome dele era Alexandro Dematê. Então, eu pensei, não, peraí, não vamos deixar o Alexandre, vamos mudar para Alexander. Em vez de ser Dematê, botei Dehner, mas para manter um sobrenome com D. Mas para fazer essa homenagem, assim. Que legal, é uma homenagem, então. E conta pra gente um pouquinho, então, da capa. Então, a capa foi um processo muito fantástico. Ela foi ilustrada pelo João Antunes Júnior, que é um ilustrador fantástico, premiado lá fora, recebeu vários prêmios já, fez animações para bandas, e ele é muito focado em ficção científica, muito no que eles chamam de cyberpunk. Eu sempre gostei muito da ilustração dele e falei, olha, em algum momento eu vou querer contratar o João para ele fazer a ilustração. Aí eu encaminhei toda a descrição dos personagens, porque todo trabalho eu faço toda a descrição de cada personagem, faço toda uma biografia antes de escrever. E aí eu mandei para ele as ideias e é muito interessante como, mesmo com a mesma descrição, a forma que ele desenhou era diferente do que eu desenhava. E aí a capa foi a arte dele. E aí a contracapa, eu vou até, aqui ó, ver se eles conseguem colocar aqui pra gente, mostrar mais um pouquinho, aqui ó. E a contracapa... Contracapa fui eu, contracapa fui eu. Que você também faz ilustração, você também trabalha com ilustração, Trabalho com ilustração. E foi até bom, porque daí saiu um pouco da ferrugem. Fazia tempo que eu não desenhava, aí eu comecei, não, vamos desenhar. E aí cada conto tem uma capa, são um compilado de 5 contos. O primeiro é a do João, que dá a capa ao livro, mas os outros 4 contos eu desenhei a capa. E o mapa, porque como a história se passa daqui a 3.000 anos, então a gente considerou a elevação do mar, e aí quem fez o mapa, que fica no final do livro, foi o meu irmão. Meu irmão Álvaro Gonçalves, que é ilustrador, e aí a gente foi pensando, ó, daqui a 3.000 anos a elevação do mar vai estar tal, mas eu escrevi uma história que se passa em tal local, vamos deixar esse local aqui para conseguir acontecer a história. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, né, de escrever esses contos, há quanto tempo você vem desenvolvendo, né, porque a gente sabe que a produção de um livro começa lá atrás, né, Pedro? E conta pra gente então um pouquinho dessa estrutura aqui do livro, um pouquinho da história. Então, eu sempre gostei de ficção científica, de aventura, né, principalmente dessas Pulp Fictions que eles chamam. São os livros ali dos anos 30, 40, que deram origem a produtos que até hoje são lançados, mas tudo começou nessas revistinhas de polpa, por isso que é o Pulp, que era mais acessível. É isso que eu ia perguntar. Muitas aventuras surgiram lá, sabe? Heróis como Zorro, Conan, muitos da ficção científica surgiram nessas historinhas. Que eram mais revistas em quadrinho, não? Não, era livro era mesmo. Livro mesmo? Livro mesmo. Livro de Pulp Fiction. Era livro mesmo. Que depois foi para os quadrinhos pelo sucesso que fez esses livros. Né? Então tem vários personagens da ficção científica surgiram nessas historinhas
das revistinhas de polpa, né? E aí eu gostava muito de conferir esses heróis, essas aventuras, sempre eu achei muito gostoso, e aí eu quero escrever alguma coisa de ficção científica. E aí no início da pandemia, era um momento que a gente ali em casa, de frente ao computador o tempo inteiro, eu comecei a escrever, mas eu não queria ser só simplesmente um Flash Gordon, por exemplo, Flash Gordon, que é um grande ícone da ficção científica, surgiu nessas revistinhas, e eu gosto muito de assistir, até os filmes antigos dos anos 30 e 40, eu gosto de assistir do Flash Gordon. E aí, mas eu não quero que simplesmente seja um aventureiro, um cara jogado no espaço. Eu quero que tenha uma profissão, ele tem que ter um motivo de ele estar viajando nesses lugares e acontecer alguma coisa para gerar aventura. Então eu trouxe a arqueologia, que é um espaço que eu tinha um conhecimento científico, trabalhava até hoje, mais que eu fiquei 2 anos no laboratório, até hoje eu ajudo eles em alguns trabalhos. Então eu já tinha aquela, vamos colocar ele como um arqueólogo para eu poder utilizar na aventura. E são 5 contos. Isso. E todos eles se passam daqui a 3.000 anos? Todos é do mesmo personagem. Daqui a 3.000 anos é uma outra terra, uma realidade muito diferente. Você faz algum tipo de pesquisa? Sim, para tudo, assim. Tudo é baseado em pesquisa? É claro que a gente tem que ter o fantasioso ali, mas tem que ter tem que ter uma base científica para até ficar verossímil para o leitor. Não, exatamente, tirou da minha boca, justamente, para a coisa fazer sentido e ficar verossímil. Então cada aventura são 5 contos do mesmo personagem, tudo é da vida do Lex Derner, mas são 5 aventuras distintas. Então uma ele está mais novo, ainda é no início, outro ele já está com filho, adolescente, outra a esposa está grávida, então são momentos distintos da vida dele. Mas tudo se conecta, né? Tá aí, nessas aventuras, como é que é a Terra daqui a 3.000 anos, gente? Eu tenho até uma curiosidade de saber. Eu vou ler depois, mas... Então, eu quis brincar muito com uma realidade, até num pique Jornada nas Estrelas, que a Terra é até um pouco perfeita, está tudo funcionando muito bem, questão social, enfim... Mas para que isso aconteça, aí tem que ali em 2600... começou uma guerra que durou 300 anos, realmente foi um fim para a humanidade, e aí depois ela teve que se reestruturar toda, cientificamente, socialmente. Então ela ressurgiu, é uma terra que ressurgiu, aí focou muito na questão científica, evoluiu cientificamente, e aí depois, quando se tornou uma sociedade não tão bárbara como era a nossa, que eles consideravam, eles foram chamados numa federação de planetas, agora vocês podem fazer parte. Então existe essa federação de 200 planetas, onde tem toda uma estrutura política, que tem um conto que é muito mais político, e aí consegue ter essas viagens interplanetárias, porque a gente precisa fazer um trabalho em tal planeta, vamos lá. Muito interessante, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero que você fale um pouquinho dessa influência aí do professor, do produtor de multimídia na sua escrita. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor, professor e produtor multimídia Pedro Gonçalves. E ele veio falar sobre Lex Derner, uma obra repleta de aventuras, mistério e ficção científica. Pedro, você, além então de escritor, você é professor, né, e produtor multimídia. Como é que essas experiências influenciaram ou influenciam na sua escrita? Eu creio que como professor é a questão da leitura, então é a bagagem literária realmente, e como eu falei, eu gosto de resgatar esses livros lá dos anos 30 para ler, ver como é que era o tom de aventura, até para pegar um pouco nostálgico, os filmes, né, daí os filmes ele influencia não só no texto, mas também na produção, na profissão como produtor multimídia, nas gravações, na ideia de entender os takes ali. Então foi uma amálgama de tudo isso aí para gerar o Lex, misturar os filmes que a gente consome, muitas daquelas aventuras dos anos 80, com os textos ali da década de ouro, dos Pulp Fiction, para misturar um pouquinho de tudo para conseguir fazer uma aventura gostosa. Porque a ideia era ser uma aventura, claro, sempre com uma base ali científica para conseguir dar, como a gente comentou no bloco anterior, de ser mais verossímil para o leitor, mas ser uma leitura gostosa de fato para ela se divertir e ler rápido, assim, passar rápido. Tem alguma faixa etária que você pensou ao escrever esse livro? Eu penso que assim, até o pessoal pergunta bastante, a partir dos 14 anos é
Perfeito. E não dos que não 14 possa... aos 80. Quem gosta exatamente. de ficção Exatamente. científica... Não que... Ficção científica, aventura, perfeito. Não que alguém menor de 14 não possa ler, mas eu digo mais é para compreender de fato o cenário, alguns trâmites ali das histórias. É interessante ser acima de 14 anos. E o lançamento, já teve a pré-venda, né, que você falou que foi bem bacana. E o lançamento, então, está programado para o dia 16 de abril, né? Fala um pouquinho pra gente, então, sobre o lançamento, dia, horário, local. A gente ficou muito feliz com o resultado da pré-venda, né? Foi muito legal. Os livros que quem comprou na pré-venda já estão chegando. Mas no dia 16 de abril, nós vamos fazer o lançamento oficial. Vai ter um bate-papo sobre o processo criativo. O João vai estar lá no dia. Mas também por autógrafos, vendas dos livros físicos. É um ambiente realmente para comemorar o lançamento. Vai ser no dia 16 de abril, às 8 da noite, na ACART, Associação Casa dos Rotarianos de Tubarão. Fica lá no bairro Passagem, atrás da Igreja Santa Terezinha. Vai ser lá. Eu sou rotariano, tenho uma história muito legal com Rotary, algo muito importante para mim. Então a gente escolheu fazer lá naquele ambiente, justamente para linkar tanto o lançamento, essa nova fase, como escritor, num ambiente que já tem uma história lá. Esse aqui tu pretende que seja o primeiro de muitos? Assim eu torço, né? Tomara que o pessoal goste para que eu escreva as aventuras. Com certeza. E é interessante, a escrita, ela é solitária, né? Quando você falou que fez na época da pandemia, quando você está lá no computador e tal. Mas a gente precisa de estar próximo e perto de muitas pessoas para que a gente consiga publicar um livro. E você cita ali, quando você passa para a gente a resenha, sobre o teu irmão Álvares Gonçalves, né? Que teve um papel importante na construção dessa obra. Como é que foi a colaboração dele? De que forma ele contribuiu aí para o desenvolvimento da história? A contribuição dele foi tomando café. Ah, maravilha! Porque a gente sentava na mesa para tomar café, para conversar, e eu contava uma ideia das aventuras e tal. Ele já tem uma bagagem de outros estilos que daí não são tantos que eu consumo, isso é legal, porque tem essa conversa, essa mistura. E aí ele, cara, faz um conto sobre isso. Ó, eu vi um mito sobre tal coisa, dá uma pesquisada e faz um conto sobre isso. E aí ele me dava umas ideias, eu, cara, pô, interessante. Aí eu ia lá, o que tu acha disso aqui? Ele, olha, tá massa, mas tu tá limitado nisso aqui, dá uma expandida. Eu, pô, realmente não tinha pensado nisso. E aí a gente ia conversando e tal, aí nessas 3 aventuras que ele dava, uns pitacos aleatórios no café, e ajudaram muito, até brinco que ele não faz ideia do quanto ajudou. Daí ele está acreditado ali com a história criada. Já está com créditozinho da parte dele, né? Mas é tão importante. Inclusive, que é interessante, né? Eu lanço o livro esse ano e ele acabou de lançar um quadrinho. Ah, é? Ele acabou de lançar um quadrinho, Masmorra, que é uma pegada mais filosófica, daí é algo mais Ele já é um pouco de outra área, assim. Já foi algo mais filosófico. Mas... Tu sabe que tem os leitores beta, né? Quando a gente vai, antes de lançar um livro, a gente distribui com umas 2 ou 3 pessoas para lerem e dá lá os seus pitacos. Você chegou a enviar esse livro para algumas pessoas ou para alguém da família? Foi o João Júnior que fez a capa. Porque ele tem uma bagagem de ficção científica fantástica. Ele conhece muito. Aí eu escrevi e mandei para ele, João, dá a tua opinião. Eu pensei, se ele falar, ó, tá legal, tá gostoso de ler, eu sei que tá no caminho certo. E aí ele gostou bastante, mandou as ideias ali. O meu irmão também é outro. Então foi realmente essa troca. É importante, né? Essa troca antes da gente ter certeza que é aquilo que a gente quer publicar. E você menciona também ao escrever a obra, né, o livro, muitas vezes o próprio personagem ele parecia te guiar. Gente, isso é muito importante, né? Na narrativa, né? Parece que eles têm vida própria, né? Como é que você sente isso, assim? Eu sinto muito isso. É muito engraçado, porque, como eu estava falando, eu crio a biografia de cada personagem, toda a característica dele, tudo, antes de escrever. Faço todas as características, a linha de tempo e tal. E aí eu estou escrevendo com uma ideia de final. E aí está acontecendo a história e parece que aquele personagem está falando comigo, cara, não é esse o caminho que eu quero. Eu não faria isso aqui. E realmente eu penso, poxa, o personagem tal, ele não tomaria essa atitude. A personalidade dele, e aí leva para um outro final. Às vezes parece que baixa um espírito assim, exatamente. Né? É muito interessante isso, né? Eu acho de uma riqueza.
E você também fala que o desfecho do livro ele surgiu após um momento difícil, né, na sua vida que você enfrentou, que foi o falecimento do Thomas, né? Como é que essa perda influenciou na escrita? A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque agora a gente já está quase no final do bloco, e eu quero que você responda, porque eu acho que toda escrita, ela, por menos que você queira que haja uma influência da sua vida, da sua experiência, por mais ficção que seja, sempre tem uma influência das nossas vivências, né? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta você responde pra gente. A gente já volta, não sai daí. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor, professor e produtor multimídia Pedro Gonçalves. E ele veio falar sobre o Lex Daniel, que é uma obra repleta de aventuras, mistérios e ficção científica. Mas nós vamos começar o nosso terceiro bloco com o quadro Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, nossa parceira aqui do bate-papo literário. E no Book in View de hoje nós trazemos a obra de Claude Pasteur de Andrade Faria, Fundamentos de Ética Profissional. Um assunto importantíssimo em todas as áreas. Vejam só. Olá, tudo bem? Hoje vamos te mostrar que a nossa editora também publica livros técnicos. Fundamentos de Ética Profissional foi escrito por Claude Pasteur de Andrade Faria, bacharel em Direito e em Engenharia Elétrica. A união destas duas profissões, somadas à vasta experiência do autor, enriquecem o conteúdo desta obra. Ela aborda a percepção da ética ao longo da história, trazendo exemplos práticos referentes ao campo profissional, detalhando casos reais e hipotéticos, que servem como métodos de análise de problemas ético-disciplinares. O escritor consegue dar ritmo e clareza a um assunto fundamental. Mantenha-se atualizado com a Vitelli Publisher. Pedro, voltando então, a gente terminou o segundo bloco falando dessa influência da nossa vivência, das nossas experiências e tal, na nossa escrita, né? E você diz ali na resenha que o desfecho do livro surgiu após um momento muito difícil que você enfrentou, né? Que foi a perda de um filho. Como é que essa perda influenciou na sua escrita? O livro todo foi em 2 momentos bem complicados, né? Foi a pandemia que pegou todo né? mundo de uma forma muito pesada. E aí eu estava escrevendo e eu ficou um tempo parado. Ficou ali parado, ainda vinha as ideias, mas estava parado. Aí teve gestação, tal, toda uma alegria, né? O Thomas nasceu muito bem, mas 3 dias depois veio a falecer. E aí é um choque que a gente ainda está superando. Acho que só quem passa sabe dizer, porque eu acho que é inimaginável para quem não passa perda. Dá para dizer uma perda dessa. Nós esperamos, não, a gente ainda dia de está, cada vez, exatamente. Um dia de cada vez, né? E a escrita, claro, cada um tem a sua forma de expressar, mas a escrita, como é o que eu trabalho, acaba sendo a minha forma, né? E tinha um personagem, isso antes ainda da Cíntia engravidar, que é o Biratã, que é um líder indígena, muito amigo do Lex, porque o Lex nasceu aonde, em tese, seria o Brasil. Tá. Né? Por mais que ele trabalhe na onde seria a França e tal. E tem um conto que o Biratã perde o filho. E isso foi escrito antes de acontecer. E eu não sabia como botar a dor daquele personagem. E é um personagem que continua, né? Tá num ponto, mas ele continua, ele vai em outras aventuras. Mas é uma pessoa que perdeu o filho. Então, eu até brinco com isso ali no prefácio, que quando aconteceu, parecia que o Biratã já não era mais aquele personagem que aconteceu aquilo ali. Era um personagem que falava comigo de como ir superando cada dia. Né? Como continuar fazendo suas coisas sem nunca esquecer.
sem nunca esquecer aquilo que aconteceu. Então, seguir em frente. Exatamente, parece que o personagem inverteu. Antes era eu quem estava passando uma ideia do personagem, a diretriz do personagem, depois a coisa se inverteu. E parece que depois foi invertido, era o Urubiratã que ele estava me falando o que fazer, como seguir. Então foi um livro feito em momentos muito difíceis e depois que aconteceu o que aconteceu com o Thomas, foi... Mas você reescreveu a história ou não? Ela já estava pronta? Já estava pronta. Você só olhou ela de uma forma diferente? É porque faltava um conto, em que o Urubiratã é um personagem que tá indo resgatar o Lex. Tá. E esse conto era o que faltava, que estava parado há um bom tempo. Sim. Então, quando o Thomas faleceu, que aí me veio N questões, né? Sim. Na perspectiva ali de continuar a vida, eu foquei, não, vou terminar o livro e eu preciso publicar. Preciso terminar isso. E aí o último conto, o Urubiratã era um personagem muito importante e naquele último conto parece que realmente mudou toda a perspectiva com o personagem. Parece que ali ele estava falando comigo, como seguir. Então o último conto ele realmente foi muito importante nessa fase. Eu sinto sempre um crítico literário, um dos maiores do Brasil do século XX, que é o Antônio Cândido, que ele fala desse fator humanizador da literatura, né? Que a gente precisa fabular, a gente precisa dessa criação, que ela é tão necessária como quando a gente dorme, o sonhar, né? E como ela ajuda nesses momentos, como a literatura ajuda nesses momentos difíceis, né? Não só escrever, mas ler também. A gente vê na pandemia o consumo de livros, de livros falando sobre pandemia, teve alguns que se destacaram, agora não me vem à mente assim, mas como o consumo, meu Deus, quadriplicou. Os filmes, né? O que a gente tinha para fazer, assistir filme, e como aquilo ajudava a gente a assimilar, porque a gente acho que praticamente nem via esse tipo de coisa numa ficção, né? Uma pandemia no mundo, uma coisa mais ficcional, impossível, distante, né? Parecia muito distante. E como a literatura ajuda, né? A gente a entender, a compreender, a sentir um alívio com as situações que vivemos, né? Acho que super importante. Nossa, demais. Vários. E é bem aquilo. São ficções, aventuras, mas que o personagem te traz alguns pensamentos. Inclusive, reflexões. Durante a pandemia, eu li um dos livros que foi escrito nesse tempo, Pulp, que é famosíssimo, teve mais de 20 sequências, que foi o Tarzan. Eu nunca tinha lido o Tarzan. Pegar o livro do Tarzan original lá, o antigo, para ler. E durante a pandemia tem umas reflexões pessoais ali, consegue trazer uma visão do personagem muito interessante. Você fala que esse livro ele tem influência da Pulp Fiction. Você tem alguns autores que te influenciam na tua escrita, que você gosta de ler, enfim? Eu gosto muito de ler o Robert E. Howard, que é o autor de Conan Bárbaro. Ele tem eu acho um personagem fantástico. Ele também, agora eu estou lendo, e aí quando a gente vai falar, vai esquecendo os nomes. Né? Bem isso mesmo. Solomon Kane, que também é dele. Mas o Conan Bárbaro me pega bastante porque ele consegue criticar barbáries da civilidade utilizando um bárbaro. Né? Pô, mas eu sou visto como bárbaro e vocês estão cometendo tantas atrocidades como sociedade civilizada. Sim. Então ele é um personagem muito interessante. O Solomon Kane já tem outra pegada. Né? Mas o próprio Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, eu gostei muito da forma que ele escreveu. Ele também escreveu John Carter, que é outro personagem que tem diversas aventuras. O próprio Flash Gordon, que me traz. Então, são autores que me inspiram bastante. Assim. E é importante, né? A gente ter essas influências. A gente está quase terminando, então, para a gente terminar o programa, eu quero que você olhe ali para a câmera e faça um convite para os nossos telespectadores para estar presente no teu lançamento, por favor. Então, quero convidar todos para dia 16 de abril, às 8 horas da noite, aqui em Tubarão, na ACART, Associação Casa dos Rotarianos de Tubarão, no bairro Passagem, atrás da Igreja Santa Terezinha, para prestigiar, bater o nosso bate-papo sobre o processo criativo do Lex Derner. O João Antunes Júnior também estará lá, que foi o ilustrador da capa, e para a noite de autógrafos, venda, enfim, vai ser uma troca de fato. A ideia é ser uma troca sobre todo esse processo do Lex Derner. Espero vocês lá. Pedro, querido, muito sucesso.
parabéns e que realmente esse seja o primeiro de muitos, que a gente gosta muito. Parabéns, viu? Obrigado, Renato, pelo espaço. Sempre um prazer estar aqui. Imagina. Eu conversei hoje com o escritor Pedro Gonçalves, mas é claro que antes de terminar o programa eu quero e preciso fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá, inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!